Na escuridão total, um som ecoa, solitário e rítmico. Uma respiração profunda e controlada. Subitamente, o atrito da pederneira contra o aço rasga o silêncio, e uma única tocha ganha vida. Sua chama bruxuleante ilumina um par de olhos, escuros e profundos como obsidiana, pertencentes a Caifás, o sumo sacerdote de Israel. Neles, o fogo dança, refletindo não apenas a luz, mas o peso de uma nação inteira sobre seus ombros. A perspectiva se afasta lentamente, revelando um rosto austero, moldado por anos de poder e responsabilidade. As vestes sagradas, o peitoral com suas 12 pedras preciosas, brilham opacamente na penumbra. Ele está só, de pé, no centro do grande salão de pedra do Sinédrio, cujos assentos vazios parecem ocupados por espectros silenciosos. Ele ergue a mão, e por um instante, um leve tremor trai a imensa pressão que ele suporta. Uma fissura na sua fachada de autoridade inabalável. Uma única palavra pode preservar um povo, ou pode condenar um Deus. Poucos dias antes, sob o sol ofuscante da Judéia, esse mesmo homem caminhava pelos pátios do templo com uma autoridade que parecia emanar das próprias pedras sagradas. Caifás era um pilar de estabilidade em um mundo em constante ebulição. O pastor encarregado de guiar seu rebanho através de um campo minado pela política e pela fé. Sua existência era um ato de equilíbrio, uma corda bamba esticada sobre um abismo de aniquilação. Seu conflito interno se manifestava em vislumbres silenciosos. Ao observar um velho peregrino orando com uma devoção pura e comovente, seu rosto se suavizava. Ele era o guardião daquela fé ancestral. Mas então, a sombra de uma águia legionária romana projetada no chão do pátio fazia sua mandíbula se enrijecer. Ele era, acima de tudo, um pragmático, um vassalo de um poder que não conhecia misericórdia. A crise chegou não como um trovão, mas como um sussurro que se espalhou como fogo em palha seca. O nome Lázaro era murmurado nos mercados e nas sinagogas. A notícia de um homem ressuscitado dos mortos em Betânia, a poucos passos dos portões de Jerusalém, não era para Caifás um sinal divino. Era uma faísca perigosa, uma centelha de esperança messiânica que poderia incendiar a nação. A atmosfera na cidade se tornava mais densa a cada hora. O fervor do povo crescia, uma onda de expectativa que se chocava contra a indiferença fria das patrulhas romanas. Os soldados observavam a agitação com um desprezo contido, mas seus dedos nunca se afastavam dos punhos de suas espadas. Jerusalém era um barril de pólvora, e a Páscoa que se aproximava seria o estopim. Caifás via o desastre se formando no horizonte, uma tempestade que ele, e somente ele, poderia tentar impedir. Naquela noite, a tranquilidade de seus aposentos privados era uma ilusão. Um grande pergaminho da Torá estava aberto à sua frente, mas as palavras sagradas pareciam distantes, incapazes de oferecer o conselho que ele desesperadamente buscava. O silêncio ordenado do cômodo era uma frágil barreira contra o caos que se avolumava do lado de fora e dentro de sua própria mente, fazendo do lugar uma jaula dourada. A barreira se rompeu com a entrada apressada de Anás, seu sogro, um homem cujos olhos refletiam o pânico crescente da elite sacerdotal. Ele não esperou por formalidades. Sua voz era um sussurro urgente e áspero. Ele está vindo para Jerusalém. As multidões o aclamam como um rei. Se Pilatos vir essa agitação durante a Páscoa, ele nos esmagará. Ele não hesitará. Caifás não demonstrou reação. Uma quietude gélida tomou conta dele enquanto se levantava e caminhava até uma janela gradeada, dando as costas à ansiedade de Anás. De lá, ele contemplava as luzes de Jerusalém adormecida. Para ele, aquelas luzes não eram lares cheios de vida, mas alvos em potencial para as catapultas de Roma, pontos de ignição para um incêndio que consumiria tudo o que ele jurou proteger. Sua mente, um campo de batalha de memórias e medos, projetava imagens terríveis contra a escuridão da noite. Ele se lembrava das histórias de rebeliões passadas, de falsos messias que levaram milhares à morte
seguidos pela retaliação impiedosa de Roma. Ele podia quase ouvir os gritos, sentir o cheiro de fumaça, ver as pedras sagradas do templo sendo derrubadas uma a uma, até que apenas o silêncio e as cinzas restassem. O cálculo que se formava em sua alma era brutal, desprovido de qualquer sentimentalismo. A vida de um homem, um carpinteiro da Galileia que se tornara um problema político, pesava de um lado da balança. Do outro, a sobrevivência de sua nação, a integridade do templo e a continuação de seu povo. Para Caifás, a escolha era terrível, mas terrivelmente clara. A matemática do poder não permitia outra conclusão. A palavra que ele precisava proferir seria uma sentença de morte, um sacrifício necessário para apaziguar um deus pagão em Roma e preservar o Deus de Abraão em Jerusalém. Ele se virou da janela, o conflito interno agora solidificado em uma resolução de aço. Seu rosto era uma máscara impenetrável. Com uma voz firme e desprovida de emoção, ele deu a ordem: convoque o sinédrio esta noite. O fardo havia sido aceito. Agora, ele se tornaria a ação. O salão do sinédrio fervilhava. O ar denso com o cheiro de óleo queimado das tochas e o odor acre do medo. O debate era uma cacofonia de vozes ansiosas, uma tempestade de argumentos que se chocavam no centro da câmara. A luz dançante projetava sombras exageradas nos rostos dos sacerdotes e anciãos, transformando-os em máscaras grotescas de pânico e indecisão. Um saduceu rico, cujo corpo volumoso tremia a cada palavra, gesticulava descontroladamente. Os romanos virão. Eles tomarão nossas terras, nosso templo, nossa nação. Tudo o que nossos pais construíram será reduzido a pó por causa de um único homem. Devemos agir antes que seja tarde demais, antes que percamos tudo. Sua voz era a personificação do pavor materialista, o medo de perder privilégios. Em meio ao clamor, a voz de Nicodemo se ergueu, uma ilha de calma em um mar de histeria. Nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo? E se esta obra, estes sinais, forem de Deus? Devemos ter cautela para não sermos encontrados lutando contra o próprio céu. Mas suas palavras, pesadas de sabedoria e legalidade, foram rapidamente engolidas pela onda crescente de pânico que varria a sala. Durante todo o caos, Caifás permaneceu em sua cadeira elevada, imóvel como uma estátua de granito. Seus olhos varriam a assembleia, mas ele não ouvia os argumentos teológicos ou as súplicas pela lei. Ele ouvia apenas o som da fraqueza, a dissonância da indecisão. Para ele, aquele debate acalorado era um luxo perigoso, uma distração infantil enquanto o lobo romano arranhava a porta. Um desprezo frio se formava em seu coração. Aqueles homens, os líderes de Israel, discutiam minúcias da lei enquanto a aniquilação os encarava. Ele se via como o único adulto na sala, o único com a coragem de olhar para o abismo e tomar a decisão que ninguém mais ousaria tomar. Ele era o pastor, e às vezes o pastor deve sacrificar uma ovelha para salvar o rebanho inteiro da matilha. A discussão se intensificou, transformando-se em acusações e gritos. O conselho, o grande tribunal de Israel, havia se degenerado em uma multidão assustada, paralisada pela própria impotência. O caos atingiu seu clímax, um momento de desordem total que era precisamente o que Caifás esperava. O silêncio que se seguiria seria seu. Ele deixou que o barulho os condenasse, que a fraqueza deles preparasse o terreno para a força de sua palavra. Então, com um movimento lento e deliberado, Caifás se levantou. O efeito foi instantâneo e absoluto. O barulho cessou como se tivesse sido cortado por uma lâmina. Cada par de olhos na câmara se voltou para ele. Sua sombra, projetada pela grande tocha central, ergueu-se na parede de pedra atrás dele. Uma figura gigantesca e imponente que dominava toda a assembleia. Ele não precisava gritar. Seu silêncio era mais poderoso do que todos os seus gritos. Ele desceu de sua cadeira e caminhou para o centro da sala, cada passo ecoando na quietude repentina. Ele parou e varreu o rosto de cada homem com um olhar que era ao mesmo tempo uma acusação e uma sentença. Sua voz, quando finalmente falou, não era alta,
mas ressoou com uma autoridade fria e cortante. Vós nada sabeis. A pausa foi longa, pesada, fazendo cada homem se encolher sob seu julgamento. Nem considerais que vos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. No exato instante em que as palavras morra pelo povo deixaram seus lábios, uma corrente de ar inexplicável percorreu a câmara, fazendo as chamas das tochas se agitarem violentamente. Por um breve segundo, o rosto de Caifás foi banhado por uma luz estranha e etérea, e um vislumbre de espanto genuíno brilhou em seus próprios olhos, como se ele mesmo tivesse se surpreendido com a verdade profunda e terrível que acabara de proferir. O oráculo de pedra havia falado e o destino estava selado. Daquela câmara de pedra, nossa perspectiva se afasta. Vemos a figura de Caifás, agora parecendo pequena e terrivelmente solitária, no centro de seu plano calculado. Ele acreditava estar tecendo o destino de sua nação, mas era apenas um fio em uma tapeçaria muito maior e mais complexa. Ele falou para salvar um lugar, mas sua profecia involuntária ecoou através dos séculos para alcançar todos os lugares. Naquela noite, em sua tentativa de controlar a história através de um ato político, Caifás se tornou o mais improvável dos profetas. Ele, o guardião da lei, falou sem saber sobre a graça. Ele pensou em um sacrifício para apaziguar Roma, mas o céu ouviu uma promessa para redimir o mundo. Uma promessa de que um homem morreria, não apenas por aquela nação, mas para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus que estavam dispersos. É uma lição que ecoa em nossas próprias vidas. Quantas vezes, em nossos momentos de medo ou cálculo, falamos com uma certeza que acreditamos ser nossa, sem perceber que nossas palavras podem estar servindo a um propósito muito maior do que compreendemos. Descobrimos, assim como Caifás, que mesmo em nossas decisões mais sombrias, a luz de um plano divino pode encontrar uma maneira de brilhar. Se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas. Deus te abençoe.